Olá pessoal, boa tarde. Primeiramente quero agradecer em nome da Casa de Eugênia a oportunidade de estarmos contribuindo nesse processo de troca de conhecimentos em relação ao Clubinho do Jacarepoió. Foi desafiador esse ano, trabalhar com o projeto, porque o nosso projeto político-pedagógico ele tem um recorte étnico-racial. E aí o desafio foi como trabalhar com essas crianças da faixa etária de 6 a 11 anos, com o projeto Clubinho Jacarepoió, dentro de um recorte étnico-racial. O nosso projeto político-pedagógico tem por tema Cara e Colo FC, valorizando a identidade étnico-racial. Daqui a pouco, Jamile, que é a orientadora pedagógica, ela vai falar um pouco como se dá esse processo pedagógico, Como a gente conseguiu trabalhar sem perder de vista a missão do clubinho, os valores que o clubinho traz, dentro dessa perspectiva étnico-racial. E Bruna vai falar como é que funciona, na verdade, a execução dessa prática, dentro dessa prática educativa. Então, assim, foi um processo de construção coletivo, no qual nós envolvemos todos da casa, desde a supervisão até a portaria, a princípio com o planejamento estratégico. Logo após fizemos o projeto político-pedagógico, no qual nós envolvemos setor social, setor educacional, toda a equipe, e foi produtivo. A gente vem conseguindo alcançar objetivos que a gente não esperava, principalmente com o projeto do Clubinho Jacarepoió. Nesse processo de trocas de conhecimento, de valorização, de identidade, que a gente faz, a gente percebeu que dentro das práticas educativas, quando a gente veio avaliar, que a gente faz o processo de avaliação de eficácia das práticas educativas desenvolvidas na casa, a gente percebe que o projeto do Clubinho do Jacarepoió, ele é o único que consegue atingir 100% dos coparticipantes, Porque a gente percebe a assiduidade, o processo de participação deles, como isso funciona. Então, assim, ele tem uma efetividade muito grande, ele consegue atingir o público-alvo, sem perder de vista também o que a gente traz como o projeto político-pedagógico. Então, assim, eu vou deixar que a Jamile fale um pouquinho desse processo de construção. Ela vai explicar mais ou menos como se deu, como é o processo avaliativo, de monitoramento, toda essa área pedagógica que está mais com ela, e ela vai dizer um pouquinho, Jamile? Eu sou Jamile Barbosa, orientadora pedagógica da Casa de Eugênia. É um prazer, falar um pouquinho sobre o Clubinho do Jacarepoió e da forma que a gente vem desenvolvendo aqui ao longo desse ano de 2018. Dani já trouxe, que essa questão, tudo parte da elaboração, da construção coletiva. Então, sem a participação de todos da casa, realmente a gente não conseguiria alcançar os objetivos que são definidos. E ao longo do ano a gente acabou percebendo que alguns dos objetivos construídos no projeto político-pedagógico são bem próximos dos objetivos também do Clubinho do Jacarepoió, Principalmente essa construção coletiva, a gestão colegiada e os valores locais, os valores africanos, valores afro-brasileiros, as questões étnico-raciais como identidade, autonomia, de certa forma eles se encontram, tanto no projeto político-pedagógico como no projeto político-pedagógico do Clubinho do Jacarepoió. Então, ao longo do tempo, a gente chegou à conclusão que não daria para trabalhar as questões étnico-raciais, que são questões muito fortes, levantadas aqui no estado da Bahia, na cidade de Salvador, e não poder contemplar no processo de aprendizagem das crianças que participam do clubinho. Então, toda essa parte, todas as questões pedagógicas, todas as atividades quando são planejadas pela educadora que é responsável pela área, que é a Bruna, e toda a produção, toda a construção do projeto político-pedagógico, que é de forma coletiva, tanto pelo social quanto o pedagógico e todos os funcionários da casa, a gente tenta contemplar, e a gente viu que deu certo, todos esses objetivos do clubinho. Então, hoje ele está estruturado de uma forma que no primeiro e no segundo semestre nós tentamos evidenciar alguns valores afro-brasileiros, que são 10 valores, que estão
definidos e descritos no projeto político-pedagógico, e ao longo disso nos apropriamos de elementos tanto do nosso território, que é da própria comunidade que nós estamos inseridos, de forma micro, né, falando da parte mais próxima, que as crianças têm mais acesso, e depois ampliando, indo para espaços externos, né, de uma forma mais ampla, como na cidade de Salvador. Então, nós desenvolvemos as nossas atividades pedagógicas no clubinho, nos apropriando dessa territorialidade, tentando desenvolver nas crianças, tentando fazer com que elas entendam a importância do processo de ensino-aprendizado e da autonomia a partir do momento que essa estrutura ela é colegiada, né, e a gestão é feita pelas próprias crianças. Então, o nosso clubinho do Jacarepoió em Salvador, ele está na Casa de Eugênia, né, ele está estruturado exatamente dessa forma, né? De forma transversalizada. A gente tem o projeto político-pedagógico que não tem como abrir mão também dos próprios objetivos do clubinho. E aí Bruna vai explicar aí um pouquinho melhor como é que ele efetiva essas ações na prática diretamente com as crianças que fazem parte do clubinho. Olá, meu nome é Bruna Leandro, sou educadora social da Casa de Eugênia. E as nossas práticas tá dentro de tudo que, né, a gente já escutou aqui, mas principalmente da questão da ludicidade, que é um foco da gente, né, de mostrar de uma forma lúdica e proporcionar aos meninos a vivência dentro de características da própria comunidade. Então, acho que casando o que o próprio projeto Jacarepoió já traz, né, como seus pilares, botando, né, a questão do projeto político-pedagógico, só fez crescer ainda mais. Né? Eu acho que trouxe uma dimensão de um olhar que aproxima, né, a nossa instituição da comunidade, de onde a gente se encontra, no subúrbio, da história. O próprio Jacarepoió, ele proporciona isso, né? Ele tem muito dessa questão da história do Brasil, por ele, né, ser um índio e tudo mais. Então a gente pôde acrescentar essas coisas nas atividades que a gente proporcionou aos meninos, como a questão dos quilombos que a gente trabalhou, não é, no primeiro semestre. E aí a gente pode concluir várias outras coisas, né, como a música ou características que já acontecem aqui próprio dentro da instituição, que é a capoeira. Então, não é algo que é isolado. A gente casa com todas as outras ações que acontecem aqui e a gente pode sim construir, a gente construiu, na verdade, uma turma que tem uma frequência muito grande. Eu acho que isso é algo que eu posso dizer que é o sucesso daqui da Casa de Eugênia, porque a gente teve que reestruturar tudo, né, umas mudanças que ocorreram, que são necessárias, mas que a gente pôde perceber o crescimento, né, da visão dos meninos e de se apropriar mesmo do personagem como sua história, como identificar eles mesmos naquele personagem. E dentro disso, a gente pôde casar a questão das outras ações como o Nutrieduca, porque eu acho que casa muito bem com o Jacarepoió, fez com que os meninos conseguissem levar coisas que eles aprenderam, né, aqui na instituição para casa. Isso também aproxima a comunidade da gente, porque vários coparticipantes, tios, parentes, conseguem enxergar o Jacarepoió como algo realmente que tem mudado a vida das crianças nessa questão da visão do meio ambiente, da proteção à natureza e principalmente do empoderamento deles, né, de estarem assumindo e liderando os grupos. Então a gente tem visto que ele só tem a crescer, ainda mais com esse projeto político-pedagógico que vai até 2020, não é isso? Então, muita coisa a gente ainda vai alcançar. A proposta é crescer realmente, ele não ficar apenas na Casa de Eugênia. A gente montou um projeto dentro do projeto pedagógico que é levar o Jacarepoió, o clubinho do Jacarepoió para a comunidade, junto com as literaturas que o Jacarepoió já traz, né, que é através da mala itinerante, né, a mala itinerante do Jacarepoió, na perspectiva de levar para as escolas dessas crianças que estão aqui, levar para as praças, né, o incentivo à leitura, partindo do princípio, o clubinho do Jacarepoió, como também aproveitar dessa mala itinerante e levar a questão da leitura com recorte étnico-racial. Então, assim, a gente pensa que isso pode se tornar uma política pública fortalecida, até porque nós temos artigos já aprovados a nível internacional
né, foi aprovado em Políticas Públicas Internacional esse projeto que eu estou comentando com vocês, que é referente à mala itinerante na perspectiva de uma política pública. Então, assim, é um projeto de grande proporção que pode aproveitar a questão cultural da localidade. A gente está falando daqui de Salvador, da Bahia, a questão étnico-racial, porque isso aqui é um recorte muito forte, né? Mas a gente pode levar para Amazonas com a identidade cultural da Amazonas, né? De lá de Amazonas. Então, assim, fortalecendo o processo cultural de identidade da própria localidade. Então, assim, pode sim se tornar, pensando macro, né? Se tornar uma política pública fortalecida, construído a partir de um projeto pequeno dentro da unidade, né, expandido para todo o Brasil. Eu acredito que é essa a perspectiva nossa aqui, né? Para isso que a gente vem lutando e fortalecendo o projeto na casa. A proposta do Jacarepoió, quando a gente traz essa questão do recorte étnico-racial, por ser algo muito forte, né, das nossas crianças, né, das nossas famílias, dos nossos coparticipantes. Mas esse projeto ele pode ser trabalhado em qualquer outra localidade, desde que contemple, né, a identidade, que contemple o perfil das crianças, os coparticipantes, o território. Então ele é um projeto que é muito amplo, mas ao mesmo tempo ele é muito flexível naquilo que se propõe. Então isso facilita, de certa forma, a gente desenvolver atividades que estejam atreladas, de fato, ao contexto que ele vai trabalhar. Então, quando Daniela fala da questão que pode ir para Amazonas, pode ir para o Sul, pode sim, não tenham dúvidas que pode chegar em outros espaços e ter um resultado muito positivo de acordo com o contexto que ele é inserido. Perfeito. Agora a gente vai ouvir um pouco de depoimentos de crianças que estão inseridas nesse contexto. Veja o vídeo.